Gente, então vamos lá, muito bom dia de novo. Chegamos ao nosso penúltimo dia de desafio. Hoje é dia 30/7/2022. Para quem está assistindo depois esse vídeo, essa aula, parabéns, está quase no final. Hoje a gente vai meditar, estudar um pouco sobre Provérbios 30. Provérbios 30. Esse Provérbios não foi Salomão que escreveu, embora esteja no livro de Provérbios que é dado a Salomão a escritura, mas não foi ele que escreveu. Mas tudo bem, cai muito, ou vem muito, como é que eu posso dizer, a importância desses provérbios é grande, porque o autor ou o escritor dos provérbios, ele já começa trazendo uma certa polêmica, certo? Ou um certo desânimo, a palavra correta seja desânimo. E por causa disso, diversos fatores vão interferindo no crescimento dele. A mentalidade dele, diferente da de Salomão, é uma mentalidade pequena. E como é bom a gente também estudar esses provérbios, porque vai mostrar uma coisa para mim e para você. Se a gente tiver uma mentalidade pequena, a gente vai ter resultados pequenos. Ok? Então vamos lá. Eu vou começar, hoje eu vou fazer uma leitura sequencial que eu quero trazer para você, até para mim também, alguns pontos de cada parte do capítulo 30. É um capítulo muito importante. Diz assim, ó: estes são os ditados, ou os provérbios de Agur, filho de Jaque, que vivia na terra de Massá. Quem foi Agur? Agur, ele foi um escritor que ele viveu ali, segundo os estudos, entre a época de Salomão e de Ezequias, tá? Os reinados lá de Israel. Então, foi alguém que provavelmente teve contato com Salomão, ok? Isso é importante pra gente, porque a gente precisa dar crédito para ele também, porque ele foi alguém que teve contato e viveu ali com Salomão. Mas vamos em frente. Observa as palavras dele para você entender a mentalidade. Quando a gente lê esse capítulo, a gente tem que entender o que está se passando na mente dele, porque senão a gente se confunde. Mais na frente eu vou ler um versículo para vocês, que é onde muita gente comete a falha de dizer que dinheiro não é importante. Dinheiro não é importante. Então eu vou dizer para vocês daqui a pouco. Mas olha como ele começa o seu provérbio. Diz assim: estou cansado, ó Deus. Estou cansado, ó Deus, e desamparado. Ou seja, pensa comigo, o ânimo dessa pessoa tá o quê? Tá para cima ou tá para baixo? Ele mesmo disse: estou desamparado. Ele se considerava uma pessoa que naquele momento ele estava sem força, ele estava sem energia, estava cansado. E normalmente quando a gente está cansado, a gente só quer uma coisa: parar e descansar. Ok, gente? Só que aí esse cansaço, a gente não sabe aqui se físico ou mental, ou os dois, tá? Mas ele diz: olha, sou o mais tolo de todos, não tenho o entendimento de um ser humano, não consegui entender a sabedoria, nem consegui entender o santo. Talvez o cansaço dele foi de tanto ter corrido em busca da sabedoria, de tanto ter se esforçado, buscado a sabedoria nos pergaminhos, nas escrituras, ter estudado. E ele não se considerava uma pessoa o quê? Sábia. Sou o mais tolo de todos.
A tolice, ela é o oposto da sabedoria. Ela é o oposto da sabedoria. E ele se considera o mais tolo de todos. Ou seja, mais uma vez a mente dele, ó. E quantas pessoas dizem, eu não sou sábio. Eu não sou sábio. A gente está diminuindo a capacidade da nossa mente, do Espírito Santo que habita em nós. Não tem o entendimento de ser humano. Ele diminuiu a capacidade dele. Então, de início eu já te dou uma mensagem hoje. Não diminua a sua capacidade. Você é inteligente. Você é uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo está com você. Se tudo que a gente viu durante esses 30 dias de desafio, se você colocou em prática, você é 30 vezes mais sábio do que quando começou esse desafio. Então não diminua a capacidade que você tem e a que Deus colocou em você através do Espírito Santo. Não conseguia entender a sabedoria. Aí, toda vez que eu leio esse versículo, eu me paro imaginando ele olhando ali para Salomão, para as conquistas que Salomão fez, para a sabedoria de Salomão. E eu me pego no seguinte desfecho. Por que ele queria ser mais sábio? Por que ele queria alcançar a sabedoria? Eu me faço essa pergunta. Não conseguia entender a sabedoria. Não é que ele não tivesse, mas ele queria mais. Ele queria mais, ele queria mais. Não conseguia entender o santo ou entender a Deus. Aí ele começa a fazer uma série de perguntas, e com essas perguntas você percebe que ele não é uma pessoa tola. Você percebe que ele é uma pessoa sábia. Que diz assim as perguntas dele: quem subiu aos céus e desceu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água no manto? Quem marcou os limites da terra? Qual é o seu nome? E quem é o filho dele? Se você sabe quem é. Cada palavra que Deus falou é verdadeira. Ele sempre protege aqueles que nele confiam. Me faz lembrar de quem aqui? De Jó. Ele usa basicamente o mesmo enredo que Jó utilizou quando Jó começou a questionar a Deus. Mas entenda, para você questionar a Deus com perguntas nesse nível, você precisa ter um nível mínimo de raciocínio, de pensamento. Porque na verdade, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente já sabe a resposta. E a resposta para todas elas é simples, é Deus. A resposta para todas essas perguntas é Deus. São perguntas como essa que a gente deve fazer ao longo da nossa vida para a gente entender realmente quem Deus é. Entender que nada que nós temos, ou nada que a gente possa construir, nenhuma sabedoria, nenhuma riqueza, nenhuma prosperidade que a gente possa conquistar, vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Por isso que ele fala, cada palavra que Deus falou é verdadeira. É verdadeira. Aí ele diz: ó Deus, eu peço apenas duas coisas para a minha vida nesta terra. Duas coisas. Aí essas duas coisas, gente, a segunda coisa é o que traz a maior confusão na vida das pessoas em relação à riqueza. Você sabe o que é? Você já leu essa passagem? A primeira, ele diz o seguinte: Deus, não me deixe ser falso e mentiroso.
Esse é o primeiro pedido. Faz sentido? Faz sentido. Que as palavras da nossa boca possam ser palavras de verdade, palavras verdadeiras. Palavras verdadeiras. E a falsidade, ela não pode existir em nós. Assim como a verdade, a falsidade não pode existir em nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa verdade, ela também precisa existir em nossa vida. Então essa foi a primeira coisa que ele pediu a Deus. Não me deixe ser falso e mentiroso. Agora, a segunda coisa, que é o que eu quero trazer para você hoje. Ele disse: Deus, não me deixa ficar muito rico, nem ficar muito pobre. Dê-me somente aquilo que necessito para viver. Não me deixe ficar nem muito rico, nem muito pobre. Me dê apenas aquilo que eu necessito para viver. Aí eu te pergunto, você já ouviu isso de alguém? Quantas pessoas falam isso? Ah, eu não quero ficar muito rico, não. Eu só quero o necessário para viver. Eu só quero o necessário. Sabe o que é o necessário para viver? É todo dia você ter o pão na sua mesa. É todo dia você ter aquela roupa para vestir. Esse necessário, Jesus fala lá em Mateus 6. Buscar primeiro o reino de Deus e essas coisas. Quais são as coisas? Alimento, água e roupa e vestes. Isso é o necessário para sobreviver. São as coisas essenciais. Mas eu te pergunto, até que ponto a gente aguenta viver só com o essencial? Até que ponto a gente vai agradecer a Deus só pelo essencial, todo dia, todo dia, todo dia? Só que quando as pessoas leem essa passagem, esse versículo, elas esquecem de olhar o contexto mental de Agur. De onde a gente começou a ler? Do primeiro, do segundo. Estou desanimado, estou cansado, estou triste. Eu não sou uma pessoa sábia, sou uma pessoa tola. Não consegui entender a sabedoria, não consegui entender o santo, a Deus. As pessoas não consideram que o emocional dele está lá embaixo. Quando você está cansado, a única coisa que você quer é sobreviver. É sobreviver. Aí a gente, por não entender o contexto da situação desse rapaz, a gente também começa a dizer: Deus, me dá só o que eu preciso para viver. Com toda sinceridade, gente, eu não desejo apenas o necessário para viver. Sabe por quê? Porque Jesus disse que o necessário, aquilo que eu preciso todos os dias, não vai faltar. Então, se eu já sei que não vai faltar, eu vou pedir coisas além. Eu vou pedir coisas que a minha alma deseja. É isso que eu vou pedir. Eu vou sonhar muito mais grande do que a minha própria necessidade, a necessidade da minha família. Eu não quero apenas ter o pão de cada dia, porque eu sei que Deus ele vai suprir isso. Mas eu quero ter muito mais. Eu quero ter abundância. Eu quero abrir o meu armário e ver abundância no meu armário. Eu quero abrir a conta bancária e ver abundância na minha conta bancária. Eu quero poder abrir a minha garagem e ver abundância no meu carro, nos meus carros. Eu quero poder ajudar muita gente. E no momento que eu peço a Deus somente o necessário para viver, eu estou sendo egoísta. Deus, eu só estou me preocupando comigo. Eu não estou me preocupando com os outros.
Mas quando Deus ele dá além, você não vai viver apenas com o necessário, mas você vai viver com a abundância. E prosperidade fala disso, de abundância, de transbordo, de crescimento. Prosperidade fala disso. E aí, a Bíblia fala o seguinte, que Deus, Ele nos dá infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque Deus é um Deus bondoso. Deus ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai bondoso. E Ele vai nos dar infinitamente mais. Mas o ponto aqui é como está o meu ânimo, como está o seu ânimo. Se você chegou até o dia 30 desse desafio, assistindo, cumprindo os desafios, meditando no capítulo do dia, parabéns! Você é um vencedor ou uma vencedora. Bom dia, Karina. Tudo bom? Você é um vencedor e uma vencedora. Mas a maioria desiste pelo caminho. A maioria desiste na primeira semana, na segunda, na terceira semana. Por quê, gente? A recompensa só vem para quem chega até o fim, na linha de chegada. A gente começou falando lá no dia 4, porque está em Provérbios 4:7. Quem deseja ser sábio, quem deseja alcançar a prosperidade, precisa buscar com uma forte determinação, persistência. E quando a gente é determinado, a gente não desiste. Embora seja difícil, a gente não desiste. Buscar com uma forte determinação. Só que à medida que a gente foi estudando, foi vivendo essa intimidade com a sabedoria, a gente foi percebendo que com a sabedoria vem riquezas e honra. Com a sabedoria vem riquezas e honra. Mas as pessoas querem a riqueza sem ter a sabedoria. E não existe isso. Não existe. Ok? Então, esses dois pedidos a Agur fez para Deus. Que a gente possa usar a sabedoria para sermos mais sábios nas nossas palavras. Para sermos mais sábios em nossas palavras. Aquilo que nós proferimos em palavras, elas têm poder. Eu já falei sobre isso nos dias anteriores. Aquilo que você pede a Deus, que seja com sabedoria. Tem um versículo, não lembro onde, que fala que a gente não recebe, por quê? Porque pedimos mal. Ou não sabemos pedir. E eu não estou falando aqui da gente chegar diante de Deus com eloquência, com palavras formatadas. Não. É chegar com o coração simples. Como um filho chega diante do pai. Aí a pergunta que eu te faço é: como é que você chegava diante do teu pai? Era a melhor forma? Ou será que você via seu pai como alguém muito distante de você? Deus, ele é um Deus pai. E um pai próximo. Um Deus que cuida, um pai que cuida. Protetor, provedor. Você entende isso? A gente não quer apenas o necessário. Deus não quer nos dar apenas o necessário para sobreviver. Deus quer nos dar muito além daquilo que eu ou você nessa manhã consiga pedir, imaginar. Mas para isso a gente precisa alinhar o nosso coração nele. Aí ele diz: pois tendo demais, eu seria ingrato e confiaria somente nas riquezas. Aí outro ponto importante. Onde está o seu coração? Será que o seu coração está em Deus ou naquilo que você possui nas suas mãos? Porque
Se você confia no que está nas suas mãos, realmente, à medida que você for ganhando mais dinheiro, você não vai se lembrar de Deus. Você não vai dar crédito àquele que provê todas as coisas. E ele diz, e também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza, a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome de Deus. Então você observa que o pensamento dele é um pensamento que ele nem sabe um lado nem o outro para onde quer ir. Ele está atirando dos dois lados. A incerteza, a inconstância de Agur. A gente precisa ter clareza do que a gente quer. Talvez essa foi a palavra que eu mais usei ao longo desses 30 dias de desafio. Nós precisamos ter clareza do que nós queremos para a nossa vida. Clareza. E aí mais abaixo ele começa a citar alguns provérbios, alguns ditados. Isso mostra também que ele era uma pessoa sábia, mas que não se considerava. Eu vou ler só um para vocês porque é complexo até para eu entender o que ele está querendo dizer. Mas ele diz assim, ó. Ele começa a dizer: há 3 coisas que nunca estarão satisfeitas. 4 que nunca dizem basta. Aí as 3 coisas são que nunca vai estar satisfeito. O mundo dos mortos, ou seja, sempre vai querer mais mortos, nunca vai estar satisfeito. A mãe que ainda não teve filhos, uma mãe que deseja por filhos e não conseguiu, ela nunca vai estar satisfeita. Ela pode ter a maior riqueza do mundo. O esposo pode fazer tudo o que ela desejar. A vida mais maravilhosa que ela tiver, servas para lhe servir. Mas se ela não tiver o seu filho, ela nunca estará satisfeita. Outra coisa que ele diz que nunca estará satisfeita: a terra seca do deserto, sempre querendo mais chuva. Essas 3 coisas nunca estarão satisfeitas. Mas a 4ª coisa que ele diz, 4 que nunca dizem basta, é o seguinte: e o fogo sempre querendo mais para queimar. Quando você toca uma faísca de fogo em um campo seco, ele nunca vai parar. Ele sempre vai querer mais, sempre vai querer mais, sempre vai queimar, queimar, queimar. Aí eu te pergunto, uma pessoa que consegue elaborar um contexto desse, ele é uma pessoa sábia ou é uma pessoa tola, gente? Pensa. Eu não tenho dúvidas que existe sabedoria nessas palavras. Não tenho dúvidas disso. Mas porque ele começa se diminuindo, não acreditando, não dando valor. Talvez esse seja o motivo dele não ter prosperado. Porque ele não valorizava aquilo que estava com ele. Não despreze a sabedoria que Deus colocou em você. Não diga mais que você não é sábio, que você não sabe o que falar. Não diga isso, porque você está perdendo diante de Deus. Quando a gente diz isso, a gente olha, eu não tenho condição, eu não tenho a sabedoria em mim. Eu não dou espaço para a sabedoria reinar em mim. Eu sou sábio, começa a dizer, eu sou sábio, eu sou sábio. A sabedoria está comigo. Não é a minha sabedoria, mas a sabedoria de Deus que está em mim. Deixa eu ler outro para vocês. Ele diz assim, ó: há 3 coisas que são misteriosas demais para mim. 4 que não consigo compreender. 3 coisas que são misteriosas. A primeira é o rumo da águia voando pelo céu.
Quem é que consegue dizer qual é a direção, qual o rumo da águia voando pelo céu? É um mistério. A segunda é o caminho da cobra se arrastando sobre a pedra. Como é que ela sabe o caminho dela? É um mistério. E a terceira é o caminho do navio nas águas do mar. Não existe um caminho, mas o navio, a cobra e a águia, eles seguem o caminho. É um mistério. E aí, a quarta que ele não consegue compreender a quarta é, e o caminho do homem com uma mulher. Para ele é um mistério. É isso que faz a mulher que trai o marido, comete pecado, depois pergunta com a maior inocência, o que eu fiz de errado? Enfim, isso aqui não entra no contexto. Mas são coisas que, se você parar para observar, existe sabedoria nas palavras de Agur. Então que a gente possa agora ter sabedoria naquilo que a gente vai falar. Possamos usar da sabedoria que a gente tem conquistado, tem persistido durante todos esses dias de desafio. E daqui para frente, possamos usar e viver diariamente com essa sabedoria. Lembra, com a sabedoria vem riquezas de honra. Você sendo sábio, ou se tornando sábio, ou vivendo diariamente com essa sabedoria, as pessoas vão querer estar próximo a você. As pessoas vão querer te ouvir. As pessoas vão querer fazer negócios com você. Porque você se tornou uma pessoa sábia. E com isso, você terá acesso a novas pessoas. Só que quando a gente tem acesso a novas pessoas, a gente tem acesso a novas ideias e a novos negócios e a novos resultados. Uma coisa vai buscando a outra, vai buscando a outra. E você vai crescendo e você vai prosperando. Talvez de todas as aulas que a gente já passou, essa aula de hoje é uma aula que traz o maior segredo de tudo que a gente já falou. É uma aula que traz um desfecho. Se eu não deixar, se eu não limitar a minha mente a uma mente de pobreza, se eu não limitar a minha mente a uma mente de fracasso, e se eu valorizar o verdadeiro poder que a sabedoria tem na minha vida, eu vou ter o resultado que eu desejo. Mas eu não posso esquecer do primeiro desejo dele, que também foi muito sábio, que a vida dele não seja uma vida de falsidade e de mentira. Falsidade e mentira. O sábio, ele é uma pessoa honesta. O sábio é uma pessoa sincera. O sábio é uma pessoa verdadeira que fala a verdade. Que a gente também não esqueça desse primeiro pedido. E que tenhamos sabedoria no nosso segundo pedido. Ok, gente? Espero que de verdade esse desafio esteja contribuindo na tua vida, no teu crescimento. Porque contribuiu demais no meu. É por isso que eu estou compartilhando com vocês. Amanhã é domingo. É o nosso último dia de desafio. Último dia. Amanhã nós vamos fazer de 7 horas. 7 horas. Por ser domingo. E porque a gente vai ter uma convidada muito especial. Amanhã a Viviane vai estar comigo. Fala o último capítulo. Fala sobre a esposa. Fala sobre a mulher. Também, tá? Entre outros pontos. Então a gente vai conversar um pouco aqui, eu e ela. Ela vai trazer também algumas mensagens importantes. E eu espero você. 7 horas amanhã. 7 horas. Para dar tempo a gente acordar, esticar um pouco, alongar um pouco e estar aqui juntos. No nosso último dia. E não perde que amanhã eu tenho uma novidade também para você. Tá bom? Beijo, paz e prosperidade em tudo que você fizer, teu trabalho, teu negócio, tua família, tudo que você colocar as mãos. Já prosperou, em nome de Jesus. Beijo, gente.